Então eu comecei fazendo ali o basicão, subi o anúncio de qualquer forma, não entendia qual era a consciência ali do público que tava pesquisando, eu colocava qualquer tipo de palavra-chave. Aí nisso torrava R$300 de uma vez só. Falei, putz, não tá fazendo sentido isso aqui. Dá pra ganhar muito dinheiro no Brasil? Com certeza. Inclusive foi no Brasil que eu tive a virada de chave, foi no Brasil que eu fiz muito dinheiro. E hoje também faço gringa, dá pra fazer os dois tranquilamente. Então enxergando isso, enxergando o valor, que é extremamente alto, 6 vezes mais, você tem essa vantagem, enxergando a escala, não tem como você não fazer a gringa também. Como a gente vai estar anunciando no Google, a gente vai investir. Então é necessário que você escolha produtos que pagam um bom comissionamento para você ter uma margem mais alta de lucratividade. Quanto mais volume de visita, mais aquele produto está escalado, mais pessoas vai estar lá no Google pesquisando para você se posicionar e vender. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E você quer aprender como transformar o mercado de afiliados em um negócio lucrativo usando estratégias de perpétuo e lançamentos com Google Ads? Então fica até o final porque esse episódio é para você. O nosso convidado de hoje é um especialista no mercado de afiliados, com 4 anos de experiência e mais de 4 milhões de reais em faturamento. Na sua jornada do digital, ele começou enfrentando meses sem resultados, mas com muita persistência, hoje domina estratégias que realmente funcionam. O cara que está aqui hoje já ensinou mais de 5 mil alunos pelo mundo, mostrando como vender como afiliado no Brasil e também no exterior. E a gente está aqui para aprender tudo com ele, desde montar uma estrutura própria até como fazer um lançamento como afiliado. A proposta hoje tá boa, hein, Bruninho? Nossa, tá demais, hein? Eu acho que a galera vai gostar desse, Eu tenho certeza que a galera vai ficar até o final aqui. Então vamos chamar? Bora lá, quem será, quem será? Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vindo, Bruno Matos. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Hoje, com certeza, quem tá assistindo esse podcast aqui vai pegar muito ouro para estar aplicando aí e conseguir lucrar no mercado de afiliados. Olha aí, expectativas foram criadas nesse episódio, hein? Inclusive, Bruno, você vem lá do interior da Bahia, a gente conversando ali no almoço, você teve uma infância raiz. E falando em infância, durante essa sua fase, você teve que tomar uma atitude aí, umas decisões que possivelmente impactaram totalmente as suas oportunidades que você foi ter ao longo da sua vida. Então me conta, qual foi essa decisão e como é que foi essa época para você? Então, acredito que durante toda a nossa vida, né, a gente vai tomando decisões que vai nos levando a um certo resultado. Então, se você não tem resultado hoje em alguma área, foi decisões que você tomou ao longo da sua vida. E se você tem resultado também, foi alguma decisão que você tomou. Eu sou do interior da Bahia, né, uma cidadezinha ali que tem 10 mil habitantes. Como você falou, morei um tempo na roça, tem meus 10 anos. E durante ali essa infância, eu tive que tomar a decisão de ou morar lá na roça, continuar morando com o meu pai, ou morar na cidade com minha mãe, porque meus pais acabaram se separando. E eu tomei a decisão de morar na cidade com minha mãe. E a partir desse momento aí que eu comecei a ter uma visão de mundo totalmente diferente da que eu tinha lá na roça, porque quem mora na roça sabe que normalmente a visão é mais limitada, principalmente onde eu morava lá, que não tinha acesso à internet, não tinha acesso à energia, não tinha água encanada. Então, várias coisas a gente precisava ir lá para buscar, por exemplo, a água, ir na cisterna, que a gente chama, né, para buscar água e levar para casa. Então, foi uma infância assim que eu sou muito grato por tudo isso que eu passei, mas que eu tive bastante aprendizado durante essa minha jornada. E nessa decisão que eu tomei de morar na cidade ali com minha mãe, eu continuei meus estudos, né? Me formei no ensino médio, não cheguei a fazer faculdade, porque eu nunca pensei em fazer uma faculdade, que eu não queria seguir o mercado tradicional. O meu pensamento sempre foi em construir um negócio próprio. Eu sempre pensei nisso. Então, toda vez que os professores perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava qualquer coisa, mas na minha mente eu pensava, eu quero empreender, eu quero montar uma lojinha, eu quero montar algo meu próprio. Então, eu pensava em montar um negócio físico, uma loja. Só que aí veio a internet, né? Quando eu descobri a internet, que eu fui entender, se eu montar um negócio físico, eu vou ficar limitado aqui na minha cidade, porque lá tem 10 mil habitantes e os municípios que tem ao redor ali. Mas se eu montar algo através do mercado digital, eu vou conseguir abranger praticamente o mundo inteiro, que é exatamente o que eu faço hoje. Então, hoje eu consigo vender tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E graças a essa decisão, graças a realmente ali falar assim, vou começar no mercado digital, vou começar a estudar, vou começar a me empenhar, que hoje eu estou colhendo os resultados que eu tenho hoje. Lógico que no começo ali foram vários processos até conseguir ter resultado de fato. No começo penei bastante, testei várias coisas, fiz
mercado de criptomoeda, fiz trade, fiz o mercado de apostas, fiz opções binárias, eu fiz várias coisas. Fiz dropship também uma época, até me encontrar no mercado de afiliados, que foi o mercado ali que virou a minha chave. Apesar que no comecinho também no mercado de afiliados, passei 6 meses batendo cabeça, sem resultado positivo, investindo, colocando dinheiro. E olha que nessa época eu trabalhava de forma tradicional, né? Eu trabalhava em escola, eu ganhava R$600 por mês, mas ainda assim eu investia no Google, né? Que eu comecei como afiliado no Google. Mas durante os 6 meses eu comecei a investir em R$300, R$500 e sem resultado. Sempre vendia uma venda ou outra, fiz a primeira venda ali em questão de 2 semanas, mas não tinha resultado positivo, lucratividade, que é o que importa para você realmente ter um negócio sólido. E aí, no 7º mês, eu descobri a estratégia que a gente vai falar também, né, que é o lançamento como afiliado, que foi essa estratégia que virou totalmente a minha chave. Na primeira vez que eu fiz um lançamento como afiliado, eu fiz mais de R$15 mil investindo R$1.000. Olha isso. Caramba, Aí foi, maravilhoso. aí foi a minha virada, eu falei, poxa, se eu fiz R$15 mil aqui, que naquela época, como eu trabalhava na escola, eu ganhava 600, era 2 anos de trabalho. Eu falei, não, se eu fiz R$15 mil em questão de dias aqui, se eu focar nessa estratégia, eu vou conseguir fazer 30 mil, 50 mil e assim por diante. E foi exatamente o que aconteceu. Que incrível, cara. A gente bateu um papo contigo nos bastidores, antes da gente ligar aqui as câmeras e começar a gravar. A gente ficou super impactado com as coisas que você nos contou sobre sua infância, os desafios que você passou. Sim. E dá pra ver que você hoje, em pleno 2025, tem os resultados porque você construiu isso, né? Escolheu enriquecer, escolheu fazer diferente, mesmo sem referências de onde você veio. E mesmo no início do mercado já estava muito à frente da maioria de todo mundo que estava ali ao seu redor, né? Agora eu me pergunto, né? De onde é que surgiu isso? A título de, por exemplo, você ali vendo sua família, passar os desafios financeiros, você observando o local que você estava e sonhando de grande, sonhando diferente. O que foi que você aprendeu sobre dinheiro e oportunidades que te levaram a ser a pessoa que pensou tão diferente do resto? É uma coisa que eu sou muito grato, porque eu tenho um pensamento totalmente diferente da grande maioria das pessoas, principalmente da minha família, né? Porque meu pai sempre foi trabalhador rural, trabalhou na roça o tempo inteiro ali, não tem estudo completo. A minha mãe sempre foi dona de casa. Meus avós também não têm ensino completo, sempre trabalhou na roça, meus tios também. E eu vim com uma visão totalmente diferente, porque eu via a realidade deles. Eu sempre via os meus pais discutindo por causa de dinheiro. Sempre falando, pô, o dinheiro não dá para comprar as coisas, não dá para fazer uma compra melhor. E eu via aquela situação e eu pensava, já desde moleque ali, eu pensava, pô, eu não quero isso para minha vida. Porque simplesmente eles viam no ciclo de trabalha, ganha seu dinheiro e paga as contas. E aí chega o final do mês e não tem R$1 na conta. E eu vendo essa situação, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Que é exatamente o que o livro Pai Rico, Pai Pobre fala, né? Que inclusive foi o primeiro livro que eu ouvi na época que me despertou. Caminho que me fez dos Ratos, né? O ciclo ali vicioso que normalmente a grande maioria das pessoas vive. E quando eu vi nessa época esse livro aí, eu falei, pô, é possível mudar de vida. É possível eu construir algo que eu não vou ficar nessa manada, nesse ciclo vicioso que a grande maioria das pessoas vive. E foi graças a esse livro que me despertou, e a partir disso aí eu comecei a estudar muito mais, li outros livros como Segredo da Mente Milionária, Pensa em Riqueza, vários livros, podcast, e por ter essa visão também de empreender, eu acredito que isso me ajudou muito. E o incrível é que eu não tive ninguém na minha família assim que empreende, né? A única pessoa que investiu em mim foi minha mãe, porque com 11 anos de idade eu era o moleque ali que eu saía na rua para vender picolé, e passava o dia inteiro e muitas vezes não vendia. E aí quando chegava em casa, que eu não tinha vendido nada, a minha mãe ia lá e comprava tudo. E aí ela, inclusive me arrepia toda essa história. Caramba. Isso aí, ela me contou depois, eu entendi que ela estava investindo na minha capacidade, falando assim, filho, continua empreendendo, continua fazendo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vai chegar uma hora que você vai dar certo. Legal. Mesmo ela não tendo essa noção de empreendedorismo, nunca empreendeu, nunca trabalhou de forma nem tradicional, sempre foi dona de casa ali. Mas eu sou muito grato a ela, inclusive, por causa disso. Que legal. E durante essa sua jornada, o que você acredita que foi o seu ponto de virada para o sucesso que você tem hoje? Eu acredito que o ponto principal é vontade, querer, sabe? Porque eu percebo que a grande maioria das pessoas, inclusive eu tenho vários amigos lá do interior, que a grande maioria não tem vontade de mudar de vida, de enriquecer. As pessoas pensam que ganhar dinheiro, que ter dinheiro é algo ruim. Pô, é algo muito bom. Muita gente pensa isso. Exato, muitas pessoas pensam isso. E, infelizmente, por causa desse pensamento, que a maioria das pessoas não busca outras alternativas, não busca coisas para mudar essa realidade. E vive só naquela de, só do trabalhozinho, ganha seu salário e acabou. E eu sempre pensei diferente. E acredito que essa vontade de mudar, de ser uma pessoa diferente, de querer
dar uma vida melhor para mim e para minha família, me fez realmente ter os resultados que eu tenho. Porque se você não tem essa vontade, infelizmente você acaba desistindo. Sim. Porque vai ter vários desafios no meio do caminho, que é natural em tudo na vida. Total. Né? Parece que a galera tem medo de ficar rico, né? Exato. Porque ficar rico é uma coisa ruim, sabe? Pra uma grande maioria. Inconscientemente, eles estão já indo pra fora do dinheiro. Não tá atraindo dinheiro pra eles, tá fugindo do dinheiro. Mas isso é muito mais comum do que a gente pensa. Principalmente relacionado ao Brasil, né? Quando a gente fala que esse quesito. Muitas pessoas têm medo de fracassar também. Pode ser. Então elas não se permitem nem tentar, né? Sim. Pra não ter que lidar com o dinheiro, não conseguir. Fica muito no em si. E infelizmente também, quando a gente vê a mídia tradicional, né? Normalmente o que mais passa no jornal é se você vê pessoas que têm muito dinheiro, é a pessoa fazendo algo errado. Então isso inconscientemente a sociedade pensa que, pô, se eu ganhar muito dinheiro é porque eu tô fazendo algo errado. E eu não quero fazer errado. Então eu quero ficar pobre aqui, vou continuar aqui e aqui eu tô fazendo certo. Só que não é verdade. Existem pessoas ruins pobres e existe pessoas ruins e ricas também e vice-versa. Vai ter pessoas boas pobres e vai ter pessoas ruins ricas também. E é você entender que você tem a sua essência e seguindo aquilo que você acredita, você pode enriquecer sim sem passar a perna em ninguém, sem enganar ninguém. É só de pensar naquele diálogo, né? Às vezes a pessoa tava vivendo na escassez, do nada ela parece milionária. A primeira pergunta é, o que esse cara tá mexendo? Sabe, no sentido ruim da palavra. O que ele fez? Lá no interior, com certeza, muitas pessoas perguntavam isso. Porque eu ficava o tempo inteiro em casa, e aí comprava minhas coisas, ia no supermercado, fazia tudo, e com certeza pensava, ou mexia com algo errado, ou era sustentado pela mãe. Inclusive, infelizmente, a maioria das pessoas fala isso, né? De várias pessoas que ganham dinheiro de uma forma rápida, assim. E principalmente igual o digital, que é muito rápida a mudança. É verdade, né? Agora, falando de digital, quando é que você buscou o digital? Como é que ele apareceu na sua vida? Como é que começou essa história de Bruno e mercado digital? Sim. Assim, olha que incrível, né? Eu não era o cara que eu gostava de digital, de computador, não gostava de nada disso. Não gostava de tecnologia, não mexia em nada. Só que uma vez uma tia, na época do Orkut ainda, isso tem bastante tempo, uma tia tava lá no computador e me mostrou, Bruno, tem um joguinho aqui, que tal tu fazer um Orkut aqui e começar a jogar? Eu falei, não gosto disso. Mas aí eu fui curioso e comecei a mexer. A partir disso aí eu comecei a ficar curioso e mexer o tempo inteiro. Aí, lá na época não tinha computador ainda, né? Tinha infocentro, que a gente chama, que era um local que tinha vários computadores que o governo colocava, e a gente ficava lá 1 hora mexendo. Então eu aprendi a mexer ali, fuçava no navegador e tudo mais. Nisso aí, inclusive, eu fiz várias coisas de empreender também, que eu comecei a descobrir que tinha como baixar música. Hoje é muito fácil baixar música, né? Antigamente não. A gente tinha que fazer todo um processo, tinha um palco MP3 que a gente baixava, 4 shared que a gente baixava. Então era um processo que a gente tinha que baixar a música, colocar no CD ou no pendrive. E aí eu descobri, eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí eu comecei a fazer o seguinte, todos os amigos lá que gostavam de música, eu passava música pra eles, pro celular, pro pendrive, pro CD e ganhava um trocado. 10, 20 reais ali, 30 reais. Já era visionário. Legal. Jogos também de PS2 na época. Aprendi que tinha como baixar o jogo e colocar no pendrive, que a maioria das pessoas não sabia, que só pensava que jogava só com CD. Descobri isso e comecei a cobrar também. Cobrava 20, 30 reais ali. Formatava o computador, formatava celular. E a partir disso aí, como eu comecei a ficar muito curioso com o mercado digital, eu comecei a fuçar muito. Como ganhar dinheiro na internet. A pesquisa clássica que todo mundo pesquisa, né? Então eu comecei a pesquisar ali como ganhar dinheiro na internet. Aí, como eu falei, eu fiz vários mercados. Fiz até na época ali aqueles sites que você respondia perguntas e ganhava centavos. Sim. Até hoje tá lá, nunca ganhei nada. Eu também já tentei isso aí. Nunca consegui tirar nada também. Nunca consegui nada. Era centavos lá e deve estar lá 5 centavos. Responder pesquisa. Exato. E aí eu fiz isso, aí eu fiz o mercado ali de criptomoeda, fiquei em opções binárias 2 anos, estudei pra caramba, tenho um livro, sei, gráfico, você conseguiu análise. Resultados na opções binárias? Aí eu consegui, assim, resultado, só que em seguida perdia tudo. Nisso aí, eu acho que eu fui embora, acho que uns 10 mil reais. Nisso. E colocando ali, vendo, dava certo em um dia eu ganhava muito dinheiro, no outro dia eu tava extremamente pobre, colocava todo o dinheiro, perdia toda a banca. Então, foi algo ruim, porque aquilo começou a mexer no meu emocional, então no dia que eu perdi eu ficava muito estressado, então eu se estressava com todo mundo ao meu redor. Eu falei, não faz sentido esse mercado aqui. Aí teve uma época que eu fiz o mercado de dropship, aí veio a pandemia e travou todos os correios, não tava conseguindo fazer entrega, eu falei, não faz sentido esse mercado aqui também. Aí foi nessa época aí, como eu tinha vários grupos de criptomoeda, de opções binárias, eu vi uma pessoa falando sobre mercado de afiliados. Aí eu fui pesquisar mais, deixa eu entender como funciona esse mercado aqui. Aí eu vi que tinha algumas estratégias, aquela estratégia de spam,
Você vai lá no grupo do Facebook, coloca o seu link de afiliado e tenta vender. Ou chama os amigos e tenta vender. Eu falei, não quero isso. Isso não faz sentido. Comecei a pesquisar e encontrei Facebook na época. Eu falei, legal, Facebook, você cria um anúncio e tal, mas eu achei complexo, são várias opções lá que você tem que fazer. E aí depois eu caí no Google. Conheci o Google, aí no Google a pessoa falou assim, no Google aqui é muito mais simples, porque a pessoa vai estar pesquisando sobre aquilo que você está vendendo. Eu falei, caraca, é isso. É isso, por quê? Eu simplesmente vou posicionar o anúncio, vou estar aqui parado, a pessoa vai lá e pesquisa, compra e eu ganho comissionamento. Aí eu comecei no mercado de afiliados, focado no Google Ads. E aí foi nessa época aí que bati um pouco de cabeça no começo, porque não tinha tanto conhecimento, isso aí foi em 2021. Hoje tem muito conteúdo aqui na internet, mas antes não tinha tanto conteúdo voltado para o afiliado. Tinha muito ali para negócio local, né, que tem um pessoal que é grande em Google Ads, mas não tinha para afiliados. Então eu bati muita cabeça no início ali por causa disso. Mas aí foram 6 meses, continuei fazendo, continuei persistindo até realmente ter a virada nesse mercado. Legal. Então você é um cara que você tem conhecimento de diversas áreas dentro desse mercado. O que você trouxe de aprendizado na hora que você entrou no mercado de afiliação, dessas suas outras oportunidades que você não seguiu? Olha, assim, se tratando de conhecimento em si, eu não vejo nenhum ponto assim, que eu trouxe do outro mercado, mas eu acredito que seja de resiliência, porque eu entendi que os outros mercados eu estava fazendo muito pouquinho cada, sabe? Aquela de ser inconstante e ficar pulando de galho em galho. Eu falei, se eu descobrir isso aqui, eu entendi que funciona, faz sentido, eu vou focar só nisso. Vou parar de ficar pulando, vou parar de ficar fazendo outra coisa, porque eu no começo, como eu fiz todos esses mercados, eu fazia vários desses ao mesmo tempo. E aí eu não tinha foco, eu não fiquei especialista em nada. Eu acabei fazendo um pouquinho em cada, e quando você faz um pouquinho em cada, você acaba não ficando bom em nada. Aí eu acredito que um dos aprendizados que esses outros mercados me trouxe foi entender que eu precisaria focar em uma coisa. E aí foi a partir disso que eu foquei no mercado de afiliados. Que legal. Agora você falou que uma vez que você entrou no mercado de afiliado, você ficou meses sem resultado. Foram 6 meses, né? Aí eu imagino que as pessoas queiram te perguntar, até eu quero também, mas qual foi a estratégia que fez você desbloquear? Mas eu não queria nem falar da estratégia, eu queria falar algo que está por trás da estratégia, que é, na sua visão hoje, experiente com resultado. O que é que diferencia uma pessoa que passa esses 6 meses e tem o resultado das pessoas que iniciam e desistem? Porque a maioria desiste. Mas eu não sinto que existe nada assim, mas não existe algo super especial na pessoa que consegue. Acho que são alguns detalhes que fazem uma pessoa prosperar e a outra fracassar. No seu caso, o que você visualiza que é essa diferença? Eu acredito que, assim, com relação ao conhecimento, eu sempre busquei. No começo ali, eu não tive esse resultado porque eu não tinha muito conhecimento nessa área. Então eu comecei fazendo ali o basicão, subi o anúncio de qualquer forma, não entendia qual era a consciência ali do público que estava pesquisando, eu colocava qualquer tipo de palavra-chave, né, que a gente lá no Google anuncia com palavras, colocava qualquer palavra e falava, tá tudo certo aqui. Aí nisso torrava R$300 de uma vez só. Falei, putz, não tá fazendo sentido isso aqui. Até eu começar a entender que eu precisaria buscar mais conhecimento naquela área. E eu acredito que um ponto principal, assim, que não me fez desistir foi entender que isso era um negócio. Eu vejo que a maioria das pessoas, infelizmente, ela acaba achando que é uma rendinha extra. Vou tentar um mês, e se em um mês não der certo, acabou. Aí eu pergunto a pessoa, é um mês que você quer a mudança de vida? Você realmente acha que em um mês vai vir um resultado que você deseja? Não. Para a construção de um negócio é necessário passar um tempo de maturação para você entender o que você está fazendo, para você aprender com os erros que você vai cometendo, até sim chegar a um ponto que você vai começar a colher os resultados. Que é, inclusive, uma coisa que eu sempre falo, né? Focar no processo do plantio. Todos os dias você está plantando para sim a colheita vir, que inevitavelmente ela acaba vindo. Mas eu entendo que a maioria das pessoas pensa que, vou fazer uma tentativazinha aqui, deixa eu ver se isso funciona. E naquela época lá eu já entendi que funcionava, porque eu via resultado de outras pessoas. Eu acho incrível hoje que as pessoas, infelizmente, vê resultado de outras pessoas e fica, isso é mentira, isso não dá certo. Naquela época, quando eu via resultado de outras pessoas, eu falava, isso é real, faz sentido. E se eu fazer também? Se esse cara fez? Às vezes é um cara, muitas vezes com condição menor que a minha, fez, e por que eu não posso fazer? Perfeito. Então, se ele teve a capacidade de aprender, desenvolver, eu posso fazer o mesmo. Isso eu entendi. Então,
a minha visão desde aquela época ali era a visão de eu vou fazer até dar certo. Não existe outra alternativa, não existe outra opção. Vou desistir aqui no meio do caminho. Eu já tinha desistido de várias outras coisas. Já tinha feito outras tentativas de várias coisas que não deram certo. Falei, é isso aqui que vai dar certo, é isso que realmente eu vou fazer até vir uns resultados esperados. E se você tem essa visão, se você alinha isso, você faz qualquer coisa. É verdade. E, inclusive, né, para as pessoas que estão começando, não pensar, vou pensar aqui talvez 2 meses, 3 meses. Cara, coloca pelo menos 1 ano. Vou fazer 1 ano isso aqui, para ver se realmente eu vou fazer dar certo. Eu garanto para qualquer pessoa que ficar 1 ano estudando, aplicando, corrigindo os erros, eu garanto que ela tem resultado. É impossível você não ter resultado, principalmente no mercado digital, onde o mercado onde você acerta uma coisa e você ganha tanto dinheiro. É incrível que, inclusive, esses 6 meses que eu passei negativo, eu investia 300, 500 reais. No final ali, acho que eu fiquei uns 2 mil, porque eu vendia e ficava negativo. Vendia e não vendia, sempre ficava nessa. Não tinha lucro no final das contas. Só que aí no 7º mês eu fiz 15 mil. Então, todo aquele prejuízo, né, todo investimento que eu tinha feito antes, eu recuperei tudo em um único mês. E a partir disso aí, eu entendi essa outra estratégia, que foi o lançamento como afiliado. Eu fiz outros. Aí eu fiz 25 mil, fiz 30 mil, 50 mil. Só foi escalando. É aquilo que o pessoal diz, né, no digital. Você tá a uma oferta de isso, mudar a sua vida. A uma oferta. Conectados. A gente tá bem... Cara, exatamente isso. Uma oferta pode transformar toda a sua vida. Todo o jogo. Olha que loucura. E já que a gente tá falando sobre resultados, bora ensinar essa galera também a fazer o mesmo, né? Boa. Inclusive você, como a gente tava aqui conversando, especialista aí no mercado de afiliação, tanto no Brasil quanto na gringa. Muita gente tem migrado pra lá, né? Pro internacional. Então, quero saber de você, o que você enxerga que acontece de diferente lá do que em relação ao Brasil? Que tá fazendo a galera focar nesse mercado. O primeiro ponto, né, é dólar, né? Perfeito. 6 vezes mais você ganhar, atualmente o dólar tá extremamente alto. Então, imagina, você gasta em real, porque no Google você vai gastar em real, e você ganha em dólar, 6 vezes mais. Outro ponto também é a escala, que lá a escala é muito grande, diferente aqui do Brasil. Do Brasil tem escala, só que quando se trata de afiliados, a grande maioria das ofertas, quando você vai pegar, você vai ver que não tem um volume tão alto. O dono ali do produto, os produtores, não investem tanto naquela oferta. Quando se trata lá fora, o pessoal coloca milhões. E é milhões mesmo. Se você pega a página lá, que a gente muitas vezes vê a página, e vê o volume de visita na página, tem em torno de 1 milhão de visitas por mês. Então imagina quantas pessoas estão ali naquela página comprando um produto como esse. Então a escala é muito grande. Então enxergando isso, enxergando o valor, que é extremamente alto, 6 vezes mais, você tem essa vantagem, e enxergando a escala, não tem como você não fazer a gringa também. E, lógico, uma coisa não exclui a outra. Dá pra ganhar muito dinheiro no Brasil? Com certeza. Inclusive, foi no Brasil que eu tive a virada de chave, foi no Brasil que eu fiz muito dinheiro. E hoje também faço gringa. Dá pra fazer os dois tranquilamente, que não tem muita diferença tanto do Brasil quanto da gringa. Inclusive, essa é a minha primeira dúvida. A título de estrutura, o que é que muda de vender no Brasil e vender nos Estados Unidos, por exemplo? Basicamente, vai mudar o idioma que você vai colocar, né? Então, no lugar de ser português, vai ser inglês, espanhol, ou outra língua, dependendo do país que você escolher. Já vim, inclusive, para Alemanha, vários países diferentes. E, basicamente, ali, a estrutura do anúncio também, que você vai fazer diferente. Então, no lugar de ser um anúncio que você vai fazer em português, você faz o anúncio em inglês. Basicamente isso. A única coisa que muda é o país e o idioma. Só. O formato de anunciar, a forma de anunciar é a mesma coisa. Você vai definir ali, no caso, a gente faz principalmente rede de pesquisa, né, para quando a pessoa pesquisar, a palavra-chave, definimos a palavra-chave e vamos estruturar o anúncio. Então, o que vai mudar é somente o país que você vai direcionar e a língua. Só isso. Não tem diferença com relação ao Brasil. A estratégia que a gente utiliza é a mesma coisa. Entendi. Que legal. Então, por exemplo, entrei no mercado de afiliação lá na gringa. Sei lá, um ClickBank, né, que a galera usa. Tô lá no ClickBank. Como eu vou garimpar bons produtos ali pra eu conseguir vender? Como é a estratégia pra isso? Top. Tem 3 análises que eu faço pra selecionar bons produtos ali pra vender. Tanto no Brasil quanto na gringa. Primeiro ponto que eu observo é comissionamento. O quanto eu vou ganhar por cada comissão ali que eu vou vender o produto. Então, eu gosto de escolher produtos que pagam acima de $10, que isso vai dar em torno aí de uns R$50. Como a gente vai estar anunciando no Google, a gente vai investir. Então, é necessário que você escolha produtos que pagam um bom comissionamento para você ter uma margem mais alta de lucratividade. Então, gosto de produtos assim e principalmente outro ponto aí, produtos que tem upsell. O que é upsell? São vendas adicionais. Então comprei essa garrafinha, a pessoa vai lá e oferece o copo junto.
você vai ganhar o comissionamento junto ali também. Então, no lugar de você ganhar só de uma venda, você ganha de 2, 3. Acontece muito isso. Inclusive, eu já fiz vendas que, somando junto ali, eu fiz mais de $300, $500 de um único cliente, porque o cliente comprou vários potes ali adicional junto. Então, esse é o primeiro ponto, comissionamento. Segundo ponto, nome do produto. Como a gente anuncia no Google, e principalmente ali voltado para o fundo do funil, né, que é o nome específico do produto, a gente vai selecionar produtos que têm um nome único. O que é o nome único? É uma marca própria, que representa somente aquele produto. Então, tem vários produtos no mercado. Imagina, lá tem Pura Vive da Vida. É um produto que tem lá na ClickBank. Esse Pura Vive é um nome específico que aquele dono do produto criou essa marca. Igual, por exemplo, a KiwiFi. É uma marca própria que foi criada. Se eu pesquiso KiwiFi, o que vai aparecer? Relacionado a KiwiFi. Não existe outra alternativa ali para a pessoa. Então, a gente escolhe produtos que tenham um nome específico para a gente conseguir já pegar clientes que já está preparado para comprar, simplesmente passar o cartão e comprar o produto. Outro ponto que eu analiso é o volume de visita, assim como eu estava falando. Como eu faço isso? A gente entra na página de vendas ali do produto e a gente utiliza uma ferramenta que chama SimilarWeb, que é uma ferramenta que vê o volume de visita que teve naquela página. Então, quanto maior o volume de visita, principalmente aí tem um detalhe, né? Observa, porque muitas vezes pode ter volume de visita só aqui no Brasil, que aí às vezes é afiliado. Então, você tem que ver que é nos Estados Unidos ou outros países, dependendo ali do país do produto. E aí você vai ver o volume de visita. Quanto mais volume de visita, mais aquele produto está escalado, mais pessoas vai estar lá no Google pesquisando para você se posicionar e vender. Então esses 3 pontos aí é fundamental para você escolher um bom produto. Que legal, cara. Uma boa aula sobre como escolher produtos. Você tocou em 3 pontos que são sensíveis, realmente. Agora, se a gente pudesse expandir mais essa aula a título de estrutura. Eu sou afiliado. Eu entendi que esse é o melhor mercado para eu iniciar, é a escola do mercado digital. Eu quero dar meu primeiro passo. Como é que eu estruturo a minha operação? Então, o que é que eu faço? Eu preciso ter tráfego, eu preciso ter copy, eu preciso saber de campanha. O que é que está por trás do sucesso de um afiliado? Quando se trata de afiliado no Google, é muito mais simples do que afiliado, por exemplo, no Facebook, que exige vários outros detalhes de copy e tudo mais. O Google ele é mais simples por alguns pontos, tá? Primeiro ponto, para você montar uma estrutura. Imagina, eu sou um afiliado iniciante e quero montar a estrutura. Primeira coisa, escolher o produto, que é o que eu acabei de falar aqui. Segue esses pontos que você vai escolher bons produtos. Segundo ponto, que hoje existem algumas alternativas que você pode fazer sem ou com, tá? Para você ser mais profissional, eu indico que você tenha uma estrutura própria, que é basicamente o quê? Um site simples, onde vai ter o seu domínio ali, o endereço que você fez, para você criar umas páginas, que é uma página simples, que a gente chama de pré-sell, que basicamente é uma página ali onde vai falar, tem lá a imagem do produto e vai ter embaixo um botão para a pessoa ir para a página oficial, que é o que a gente chama de pré-sell. Então tem uma hospedagem no domínio, isso aí é fundamental, certo? Criou essa hospedagem do domínio e você vai criar a página, que é no caso ali, uma pré-sell. Feito isso, aí você vai entrar para a parte de estruturar a sua campanha dentro do Google Ads. A gente pode detalhar aqui a parte da campanha no Google Ads, tá? Que basicamente é o seguinte: para você criar conta é muito fácil, diferente, por exemplo, do Facebook, que você tem que criar, cria página, criar BM, tem que vincular, tem vários detalhes que você tem que fazer, mas um pouquinho mais complexo. Quando se trata do Google, basicamente o que a gente faz é ter um Gmail, todo mundo tem um Gmail, você vai no Gmail e pesquisa Google Ads. Pesquisei no Google Ads, vai pedir algumas informações para você, como seu endereço, seu nome completo, todos os dados pessoais ali você vai preencher. Preencher os dados pessoais, sua conta já está pronta para você poder anunciar. Não existe nenhum detalhe muito fora, tá? Qualquer pessoa consegue fazer isso, basicamente lendo ali as informações que o Google pede. Feito isso, o Google vai te dar a opção lá de você criar sua campanha. Vai ter uma opçãozinha lá azul, nova campanha, um botãozinho com mais, nova campanha. Ele vai te perguntar assim, qual é o objetivo da sua campanha? Qual é o nosso objetivo nesse caso? Vender, certo? Então, vou selecionar vendas, que eu quero vender o produto aqui que eu vou anunciar. Selecionei vendas, ele vai pedir em seguida qual é o tipo de rede que a gente vai posicionar. Porque existe várias redes no Google. Existe o YouTube, que inclusive é do Google também. Existe Discovery, existe Display, que é você fazer imagens. Existem várias opções lá dentro, o Google Shop. E existe a opção de pesquisa, que é para quando a pessoa pesquisar, a gente está posicionado. Então a gente vai selecionar pesquisa. Selecionou pesquisa, em seguida ele vai pedir meta de conversão, que é basicamente ali o pixel de conversão para marcar as vendas. Toda vez que tiver uma venda, o Google vai saber que teve uma venda para ele ficar mais inteligente e você conseguir escalar cada vez mais. Sim. Marcou a opção de compra, certo? Ele vai pedir depois o nome da campanha. Preencheu o nome da campanha, próximo passo. Próximo passo é lance. O que é esse lance? Basicamente no Google, para a gente anunciar, existe uma competição, que é um leilão.
E lá ele vai pedir pra gente assim, qual é o foco que a gente quer competir? Quero competir por conversão? Quero competir por clique? E eu vou definir isso. Inicialmente, para quem está começando, a melhor opção é você colocar cliques. Que eu estou falando assim para o Google, eu quero que você traga o máximo de pessoas aqui que tem interesse de clicar nesse anúncio, tá? De acordo com a palavra-chave que eu vou selecionar. Então, coloquei cliques, eu vou definir o custo por clique. Que no Google a gente só paga quando a pessoa clica. Okay. Diferente, por exemplo, de outras plataformas que quando aparece você já paga. No Google não. Só quando a pessoa realmente ali clicar. Então eu posso definir um valor. Para a gente ter uma média de valor, é interessante você usar a ferramenta do próprio Google, que chama planejador de palavra-chave. Lá em ferramentas você encontra esse planejador. E aí você coloca a palavra-chave que você vai, no caso ali, o nome do seu produto. Colocou a palavra-chave, ele vai te dar o volume de busca que está tendo em média e também a média ali de CPC, que é o custo por cada clique. Aí você vai definir isso, R$5, R$10, R$20 é o máximo que você está aceitando pagar naquela palavra-chave. Selecionei, ok, próximo passo. Nesse próximo passo ele vai dar umas opções ali de rede. Vai ter rede de parceiro e vai ter rede de display. Essas duas redes eu indico desmarcar. Por quê? Rede de parceiro, normalmente ali o Google vai aparecer em outras opções, sem ser o Google. E muitas vezes isso aí tem custo desnecessário. A gente gasta um dinheiro que muitas vezes não traz conversão. Rede display, normalmente o seu anúncio vai aparecer ali em sites parceiro. Sabe quando você pesquisa alguma coisa, por exemplo, sapato, e em seguida fica aparecendo em vários sites? Então, aquele é display. E aí, se você deixa o display ativo, o Google vai aparecer em vários sites com o seu anúncio para pessoas que não é qualificado para aquele produto. E aí você vai gastar dinheiro aí, você torna uma grana em cima disso, tá? Inclusive, eu já errei isso aí lá no meu começo, tornei uma grana. Boa. Então, desmarca essas duas opções. E aí, depois ele vai te perguntar, que aí vai entrar a parte do local. Vou anunciar para onde? Brasil ou para gringa? Ah, vou anunciar para os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina. Você pode selecionar o país que você quiser. Seleciona um país, imagina seja Estados Unidos. Fui lá, selecionei Estados Unidos. Tem um detalhe lá que vai ter assim, ó, opções de local. Embaixo do local que você seleciona. Se você deixar lá, vai ter duas opções assim, ó, segmentação e interesse, e outra só segmentação. Se você deixa segmentação e interesse, o Google vai aparecer para pessoas que moram nos Estados Unidos, para onde você selecionou, e para pessoas que têm interesse nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tenho interesse, que eu sempre estou pesquisando coisas sobre os Estados Unidos. Mesmo eu estando no Brasil, o anúncio da pessoa iria aparecer para mim. E eu, obviamente, não iria comprar o produto. Então, o que eu faço? A gente seleciona a opção de segmentação, que é somente para aparecer para quem está num local ali exato, nos Estados Unidos, no caso, tá? Colocou essa segmentação, pronto. Aí você vai definir realmente só as pessoas que estão nos Estados Unidos. Definiu isso, aí ele vai pedir o idioma. Qual vai ser o idioma do produto? Aí você vai ver se o produto seu é inglês, espanhol, alemão, você vai definir ali o idioma do produto para você criar o anúncio, obviamente, tá? Fez isso, é só ir pro próximo passo. Próximo passo vai entrar agora a parte das palavras-chave e dos anúncios. Parte da palavra-chave, para quem não sabe, a palavra-chave basicamente é a palavra que eu vou definir ali para a pessoa pesquisar. Então, imagina lá, curso do fulano de tal, curso da Qlify. Eu estou comprando essa palavra-chave ali. Então, essa palavra-chave é o que eu vou colocar no meu anúncio para ser acionado. Para quando a pessoa pesquisar ali no Google, aparecer meu anúncio, eu estou lá posicionado, ela clicando, comprando, eu vou ganhar o meu comissionamento. Então, você vai definir a palavra-chave. E aí eu já falei, principalmente ali você escolher palavras-chave voltadas para o nome do produto, é bem interessante, porque você já vai pegar clientes que já está interessado, que já quer comprar aquele produto. Então, você definiu a palavra-chave, e aí entra um detalhe que é extremamente importante, que inclusive várias pessoas erram nisso, que chama-se correspondência de palavra-chave. Quando a gente define a palavra-chave, se a gente deixa a palavra-chave assim, imagina eu coloco lá curso do Bruno Matos. Coloquei assim, se eu só coloco a palavra solta, assim o Google vai trazer variações. Então a pessoa que pesquisar às vezes curso de Qlify, também vai aparecer meu anúncio. Só que eu estou vendendo outra coisa. Se a pessoa pesquisa curso de inglês, também vai aparecer meu anúncio. Porque eu estou deixando o Google ele controlar tudo. Sim. Então, o que a gente faz para limitar um pouco isso e para a gente ser mais assertivo? A gente utiliza a correspondência, que eu chamo de correspondência de frase, né, que o Google chama. Que basicamente é você colocar uma aspa, abrir uma aspa, e em seguida você colocar a palavra-chave e fechar a aspa. Então, colocando as aspas, eu estou falando para o Google, eu só quero que o anúncio apareça para quem pesquisar essa frase e variações aproximadas. Então, quem pesquisar ali, curso do Bruno Matos, comprar, meu anúncio vai aparecer. Quem pesquisar outra coisa que não tem nada a ver, curso daqui faz tal coisa, não vai aparecer. Porque eu defini para o Google, eu quero só nessa frase e variações aproximadas. Isso é extremamente importante para você não errar nesse ponto, tá? Definiu isso, entra a parte do anúncio. Parte do anúncio, o que o Google vai pedir? O URL final. O que é essa URL final? Lembra que eu falei da Precel, que é criar uma página simples, criar a sua estrutura?
essa URL final a gente vai colocar ali agora, que é onde vai estar o quê? Vai estar essa página nossa que a gente criou, onde vai ter a imagem do produto, vai ter um botão com o nosso link de afiliado, para que eu possa realmente ganhar o meu comissionamento. Na URL final eu coloco a página, e aí a pessoa vai colocar a página dela, depois o Google vai pedir os títulos, que aí você vai colocar, que é basicamente o quê? O título ele fica no topo do seu anúncio. Lá no Google é só escrito. Fica roxinho ou azul? Fica roxinho ou azul. Se a pessoa clicar, fica roxo. Exato. Se não clicar, fica azulzinho em cima. E isso que está ali no topo é os títulos. Esses títulos, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o nome do produto, gosto de colocar ofertas, né? Então, por exemplo, o produto está com desconto. Vou colocar isso. Porque para e pensa comigo. O cliente que já está no fundo do funil, com nome específico, querendo comprar, quais são as coisas que ela quer? Ela quer desconto. Ela quer um frete grátis. Ela quer se entrega rápido. Por exemplo, se é um produto físico, o que eu quero? Eu quero que entrega rápido. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, assim, entrega rápido, e a gente usa uma interseção, né, que é uma opção que o Google dá lá. Basicamente, é só abrir um colchete lá no Google, e ele tem uma interseção que a gente adiciona e a gente coloca exatamente a cidade da pessoa. Então, imagina, eu quero uma garrafinha aqui de água da Ki-Fi. E eu quero que entrega rápido. Eu posso colocar lá no meu título assim, entrega rápido em tal local, no local da pessoa. O próprio Google ele vai usar a inteligência dele e vai saber a localização da pessoa. E aí ele preenche isso lá. Então eu gosto de colocar assim nos títulos. Gosto de colocar chamada para ação também. Faça sua inscrição se for algum curso, adquira agora. Como eu falei, desconto, coisa relacionada à oferta. Eu não vou ficar lá, por exemplo, assim, falando mais do produto. Porque a pessoa que já está no fundo do funil, ela já entende do produto. Então ela quer o quê? Os benefícios para já comprar e passar o cartão. Perfeito. Então, coloca ali 3 títulos, nome do produto, coloca o preço se tiver algum desconto, coloca o frete grátis se tiver também, alguma chamada para ação, feito. E o Google rotaciona esses títulos? Rotaciona depende, tá? Se você deixar ele solto, ele tem uma opção lá, você pode fixar ou deixar solto. Se deixa solto, ele vai rotacionar. E eu posso colocar até 15 títulos. Se eu fixo aquele título, ele vai ficar naquela mesma posição, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro eu faço um anúncio simples, 3 títulos e deixo solto. E aí eu vou ver como vai ser o desempenho. Depois, o desempenho não foi tão bom, eu acrescento mais para o Google ter mais opções ali dele estar rotacionando, tá? Criei os títulos, entra a parte de descrição. Na descrição, basicamente, é para você falar um pouco mais. Pode ser do produto, como pode ser oferta. Eu não falo do produto. Eu vou falar novamente de quê? Oferta. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, adquira o produto X com desconto tal e ganhe frete grátis, por exemplo. Porque a gente que, eu já quero comprar um negócio, se eu vejo que tem benefício, tem desconto, tem frete grátis, entrega rápido, legal, é isso que eu quero, entende? Então, na descrição, eu sempre gosto de colocar oferta. E aí, outro ponto importante, além de oferta, eu sempre coloco a palavra-chave, tanto no título quanto na descrição. Por que isso? Porque isso você vai ter qualidade no seu anúncio. Que lá no Google não conta simplesmente só o leilão, só você ter dinheiro. Não é só quem tem mais dinheiro que consegue se posicionar no topo. Não, existe qualidade também do seu anúncio. Então, se a pessoa pesquisa lá um iPhone 15 Pro Max, ela quer encontrar exatamente o iPhone 15 Pro Max. Então, eu coloco isso no título, na descrição e, obviamente, a página vai sair alinhada com isso, tá? Então, fiz a descrição, próximo passo, finalizou. Campanha no Google Ads feito. O Bruno tá com o Google aberto na cabeça dele, né? Passo a passo, muito bom, cara. São 4 anos fazendo isso. É isso. Mas uma dúvida, você falou que inicialmente, quando você tá começando, você tem que colocar ali clique. Qual é o momento, então, pra eu conseguir botar a conversão, mudar? Legal. Muito boa essa pergunta, que inclusive é um questionamento que as pessoas estão tendo agora, né? Tem como você fazer das duas opções. Você pode começar direto em cliques, que aí eu tô focando pro Google assim, Google, eu quero que você foque no máximo de clique aqui, nas pessoas que têm interesse em clicar. E eu posso começar em conversão, que eu tô falando pro Google, eu quero conversão. Nesse nosso caso vai ser o quê? Vendas. Pessoas que têm intenção de comprar. Aí que entra um ponto. Se eu coloco direto em conversão, eu consigo fazer isso. Só que o custo tem de ser mais caro. Sim. Porque mais pessoas vão estar competindo exatamente em conversão. Então, inicialmente, para quem está começando, imagina a pessoa, eu tenho aqui R$300. Não vai compensar muitas vezes para ela, porque às vezes o Google não vai rodar, porque tem uma pessoa lá posicionada com a conversão muito maior, entende? Então, o que eu indico fazer? Inicie em cliques, começou a ter vendas, 5 vendas, 10 vendas, aí eu posso jogar para conversão. O Google vai ter o quê? Uma inteligência dele, e aí ele vai conseguir rodar mais tranquilo. Quando você inicia direto em conversão, ele não tem inteligência, então ele vai fazer vários testes. Sim. Tem que encontrar.
Ah, encontrei. Aí, beleza. Ele vai começar a otimizar em cima daquilo ali. O clique é como se fosse aquecendo ali a tua conta do Google pra... Exato. Legal. Agora... E assim, vende tanto em clique quanto em conversão, tá? Das duas formas. Perfeito. Inclusive, quando eu comecei era só clique. E eu vendia só assim. Clique, clique. Depois que eu fui descobrir estratégia inteligente. Que aí você consegue colocar, por exemplo, lá o que a gente chama de CPA. Quanto eu quero pagar por cada compra. Pô, eu posso colocar lá, eu quero gastar R$50 e já ser uma venda. Posso fazer isso, tá? Aí eu descobri isso aí, mas isso você utiliza mais quando tá com a campanha mais inteligente. Falando em estratégias, como é que funciona essa estratégia de lançamento como afiliado? Então, lançamento, basicamente o processo de fazer o lançamento é parecido com você anunciar um produto como afiliado. Ok. Eu também faço no Google, tá? Só que, diferente de um produto normal, que é um produto ali que você vende todos os dias, que a gente chama de perpétuo, o lançamento ele vai ser em períodos. Então não vai ser sempre que vai ter o lançamento em si. Imagina que vocês vão lançar um produto. Ok. Vocês vão ter a data específica para lançar esse produto. Então eu só vou conseguir posicionar o meu anúncio nessa data específica. E aí a gente faz 2 processos no lançamento. Primeiro processo, captação, que é trazer clientes para o produtor. E não precisa ter estrutura própria, tá? Tudo isso a gente faz com a estrutura do produtor. Basicamente, o que a gente faz? Eu me posiciono também no Google. Aí a gente pode usar várias variações de palavra-chave. Então, se o produto ali é sobre ganhar dinheiro, eu posso pegar a palavra-chave curso para ganhar dinheiro, curso fulano de tal. Posso pegar essa palavra-chave também específica do produto. Enfim, posso usar esse tipo de variação. Primeiro processo a primeira fase é você fazer captação levando clientes para esse produtor. Para quando ele for fazer o quê? O movimento gratuito, que é a sequência ali de aulas, que normalmente acontece em um lançamento. Aquelas pessoas que eu levei, no final ela comprar, eu vou ganhar o comissionamento. Mas, Bruno, como é que é garantido isso, né? Talvez vocês se perguntem. Através do link de afiliado. Quando eu levo um lead, uma pessoa pro movimento gratuito ali do produtor, aquele lead é meu. Está marcado ali normalmente com cookie de afiliação meu. Então, se a pessoa compra no final do evento, eu ganho um comissionamento. Então, nisso já tá indo para a questão de infoprodutos. Ou isso também serve para produto físico? Hoje tem muito mais infoproduto, tá? Produto físico vai ser pouquíssimo, a não ser que tenha, por exemplo, a celebridade. Imagina que tem uma pessoa lá que tem uma celebridade por trás que vai lançar um produto físico. Tem vários. Imagina que vai lançar seu produto físico ou outro produtor. Dá para fazer com produto físico. Mas a grande maioria dos lançamentos são infoprodutos, tá? Entendi. Que a gente faz. Então a gente faz essa primeira fase, captação, leva vários leads pro produtor. Depois a gente faz a abertura, que é quando o produtor vai abrir as inscrições. Como é que a gente faz essa abertura? A gente também se posiciona lá no Google. Porque imagina, no dia que o produtor abre as inscrições, quantas pessoas vão estar no Google pesquisando? É verdade. Várias pessoas, tá? Eu já tive casos assim de fazer. Inclusive eu fiz um lançamento bem grande, que foi um lançamento que em 5 dias eu fiz mais de R$117 mil. Em 5 dias. E investi 17 mil apenas. Caramba. Nossa. Lucratividade absurda. Por quê? Como era um lançamento e um produtor grande, e ele estava fazendo esse movimento, muitas pessoas estavam pesquisando o produto dele lá no Google. E eu estava lá posicionado. Então essa estratégia, inclusive, ela é muito boa, tá? Para você gerar caixa, principalmente para a pessoa, não tenho muito caixa. Muito boa para isso, porque você pega um lançamento, você pode fazer 10 mil. Assim, ó. Assim. Achou o lançamento, captou os clientes, levou os clientes, fez a abertura, fez os 2 processos, e tudo isso, da mesma forma que eu ensinei aqui, fazendo no Google, você tem um pico de faturamento muito alto em um curto espaço de tempo. Então, foi isso, inclusive, que foi a grande virada para mim. Caramba. Muito legal. Agora, pensando em rede de pesquisa, não é nem rede de pesquisa, pensando em anúncio, falando de Google e Facebook, que existe essa comparação, e eu sei que hoje você também tem experiência com o Facebook, né? Quando eu penso em Facebook, eu acho que a diferenciação do anúncio é mais tangível, porque você tem os criativos, então você tem os vídeos, dá para botar identidade visual, dá para envolver mais o seu cliente. Já a título de Google, o que é que faz um anúncio se destacar no Google? Sabe a palavra-chave, a segmentação, é o orçamento. O que é que está por trás de uma pessoa que tem sucesso no Google? Porque parece tão mais simples, então a variedade é menor, sabe? Então, o que é que faz um anúncio se destacar no Google? Total. Primeiro ponto, todos esses pontos vai fazer diferença, tá? Mas o primeiro ponto é a congruência, que é exatamente o ponto que eu falei ali, de você anunciar exatamente aquilo que a pessoa está buscando. Que, por incrível que pareça, existe muito anúncio que a pessoa tá pesquisando uma coisa, a pessoa tá pesquisando iPhone 15 Pro Max. Aí você clica no anúncio, é um iPhone 13. Várias vezes. Nossa. Acontece muito isso. Então,
Então, o primeiro ponto é ter congruência no seu título e na sua descrição e na sua página, com aquilo que você realmente ali comprou de palavra-chave, tá? Logicamente que você ter caixa, você ter mais investimento, isso vai te dar vantagem ao longo prazo. Hoje, por exemplo, eu tenho mais vantagem porque eu tenho mais caixa para investir, eu posso testar um produto até quando eu falar assim, não quero mais testar. Hoje eu consigo fazer isso. E como tu falou assim, a parte do Facebook, que tem a parte criativa, tem imagem e tudo mais, tem essa parte ali que você consegue se diferenciar. Lá na rede de pesquisa, quando se trata do Google, não existe isso. Tem como colocar imagem? Tem como. Existem uns recursos lá, inclusive. Que você coloca a imagem do lado do anúncio. Se você pesquisar agora aí no Google, você vai ver vários anúncios lá que tem um texto e uma imagem. Dá para fazer isso também. Mas é mais limitado. E existe outros recursos que a gente consegue colocar para diferenciar, que é recurso de promoções. Eu posso colocar um recurso que é uma opção a mais para a pessoa clicar, além do meu anúncio, tá? Recurso que o Google chama lá de site link, que são mais opções também para a pessoa clicar. E outro recurso que tem lá que é frase de destaque. Você coloca outras frases, por exemplo, assim, abaixo, frete grátis, garantia de 7 dias, garantia de 30 dias. Você coloca abaixo do seu anúncio, que vai deixar o seu anúncio muito maior, colocando esses recursos. Então, normalmente, quando eu crio o anúncio, foi o que eu falei aqui, que eu ensinei, crio o anúncio, em seguida o anúncio foi aprovado, eu faço os recursos. Site link, promoção, extensão de preço. O produto tem, por exemplo, 3 potes, 6 potes, 1 pote, eu posso colocar isso lá no anúncio. E ele fica abaixo do anúncio, dando mais opção para o cliente clicar ali, tá? Isso vai fazer uma bastante diferença para você se destacar da concorrência. E na hora das métricas, qual a principal que você pega para ele analisar na sua operação? A principal é custo por conversão. Perfeito. Se realmente está trazendo lucratividade. Não adianta nada, eu tô lá anunciando, vendendo pra caramba e no final das contas eu não tô tendo lucratividade, que inclusive muitas pessoas mostram muito isso, né? O faturamento e esquece da parte ali da lucratividade. Sim. Então assim, o principal ponto é o custo por conversão, que eu analiso ali sempre para ver se realmente está trazendo lucratividade dentro daquilo que eu espero. E aí sim, não está trazendo ainda, Bruno, eu vou analisar os outros pontos. Aí eu vou analisar com relação ao clique, como é que está sendo cliques, quantos cliques está tendo, inclusive é uma métrica extremamente importante. Quantos cliques em média eu preciso para fazer uma venda? Em média, pegando meus dados, 30 cliques você consegue fazer uma venda na gringa. Porque entra outro ponto que é o seguinte, as pessoas pensam, porque o nome é específico, a pessoa que pesquisa já vai comprar. Nem sempre. Tem pessoas que pesquisam, mesmo querendo, ela tá lá curiosa, fica fuçando o clique e não compra. É verdade. Então, assim, vários produtos meus, 30 cliques ali sai em média uma venda. Aí eu vou ver. Para ter 30 cliques, qual é o custo disso? O custo é R$800. Se eu tô fazendo uma venda, por exemplo, de R$500, não tá batendo. Sim. Não tá fazendo sentido, entendeu? Não, o custo aqui tá barato, tá trazendo de acordo, então show de bola. Se não tiver trazendo de acordo, eu não vou matar já direto aquele produto. Eu vou analisar os outros dados, que são o quê? Consigo analisar a idade, consigo analisar com relação ali à renda da pessoa. Então, por exemplo, posso ver lá qual é a renda que está mais comprando. Eu vi que teve mais conversão em pessoas que têm mais dinheiro. Então, eu vou tirar todo o restante que está com pouco dinheiro ali, porque só está tendo custo em cima daquilo. Você consegue ver esses dados do Consegue Google. ver esses dados. E consegue editar sem ter que fazer uma nova campanha. Consegue editar. Você consegue direcionar. Inclusive, tem duas opções que você consegue fazer. Você pode excluir aquele público. A pessoa que tem a menor renda, eu não quero aparecer, eu excluo. Ou eu posso diminuir o meu lance. No lugar de colocar, por exemplo, o meu CPC lá tá R$10 no total da campanha. Mas aquele público ali com menor renda, ele tá gastando muito, não tá trazendo venda. Mas eu quero testar um pouquinho mais, só que eu quero pagar mais barato. Como eu faço isso? Lá tem uma opção no Google assim, que é ajuste de leilão. Ajuste de lance. E aí você consegue colocar lá qual é o ajuste que você quer. Eu quero pagar 50% a menos nesse público. Aí eu consigo fazer isso. Aí aquele público ali, quando o meu anúncio for aparecer, eu só vou participar do leilão quando o custo estiver abaixo de 50%. Legal. Isso ajuda demais, principalmente em campanhas que às vezes eu tô vendendo ela e ela não tá trazendo lucro. Porque isso eu consigo ajustar. Eu vou afunilando e vai chegar um ponto que vai sobrar só o público que realmente eu tô vendendo e que aí sim, dentro daquele público eu tô tendo um custo barato. Tá? E várias vezes acontece isso, tá? Então esses pontos aí é fundamental. E aí você consegue fazer isso, inclusive dá para fazer isso em local.
Tem como fazer isso. Por exemplo, eu falei aqui de local segmentar Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos existem várias cidades lá dentro, né? Eu consigo segmentar qual é a cidade. Então, qual a cidade está tendo um custo muito alto e não está trazendo venda? Qual é a cidade que está tendo um custo aqui, mas está trazendo média venda? Qual a cidade está trazendo um custo muito bom? Eu posso dominar mais aquela cidade. Eu posso aumentar mais dentro daquela cidade específica, entende? Então, tudo isso a gente vai afunilando e vai chegar um ponto que vai sobrar só o público extremamente qualificado. Perfeito. Nossa, Agora me tira duas dúvidas. A primeira é, para eu ter acesso a esses dados, eu preciso utilizar, por exemplo, um Google Analytics ou é direto no Google? Porque eu lembro que lá atrás, quando eu fui mexendo no Google, tinha o Google, que na época era AdWords ainda, e aí eu tinha de abrir o Analytics, que na época era um Transformer gigante de painel, que eu ficava, mano, meu Deus. Eu lembro que nessa época, isso já tem muito tempo, ele me mostrava até um mapa de calor da página, onde a galera passava mais tempo na página, pra você entender onde é que tá olhando. Então, para você saber esse grau de dado, precisa do Google Analytics ou é direto no Google Ads? É direto no Google Ads. Que legal, cara. Lá você tem assim, vai ter a opção... O Google é muito completo, porque, pensa comigo, o Google hoje, ele processa ali por dia cerca de 3,5 bilhões de pesquisas no Google, na rede de pesquisa, só a rede de pesquisa eu tô falando. E ele comanda o quê? Comanda o YouTube, seu Gmail, seu mapa, comanda tudo. Ele tem todos os dados. Então é muito preciso. E lá tem tudo isso. Você consegue segmentar horário, dia... o país, a cidade que você quer, o estado que você quer, consegue segmentar a idade. Tudo dentro do próprio Google, tá? Sim. Ele tem as opções lá, e aí você, dentro dessas opções, você consegue ver os dados. E em cada opção dessa, ele vai te mostrar assim, teve quantos cliques aqui na idade de 20 anos, por exemplo. Vai te mostrar. A idade de 20 anos aqui teve 10 cliques. Vendeu? Não vendeu. Eu posso excluir aquela idade, como não. Perfeito. Então é tudo dentro e é bem otimizado, é muito tranquilo, tá? Agora, a segunda dúvida é, você deu um exemplo claro aí, de que é uma coisa que as pessoas não fazem, mas é a lógica. Cara, se eu tenho, sei lá, 10 cliques a R$80 e tá me custando 800, minha comissão é 500, eu tô no prejuízo de 300. Agora, como é que você faz para calcular o quanto você tá disposto a pagar por clique antes da campanha subir e você ter dados? Então, a gente, como eu falei, tem um planejador de palavra-chave. A gente consegue ter uma média ali de como que tá o leilão. E aí eu consigo saber. O leilão tá lá de 10 a 30 reais, por exemplo. Por clique? Por cliques, exato. Pode ter 100. Já aconteceu o caso de ser 100 reais o clique, tá? Pode tem acontecer. clique de centavos? Tem clique de centavo também. Aí... É variado. Pode ser de 1 centavo. O mínimo é 1 centavo até infinito. Geralmente são palavras em inglês, já vem em dólar, vem um pouco mais caro? Pode ter essa variação, tá? Por ser em dólar, mesmo normalmente vai aparecer para você em real, mas normalmente tem a variação porque é em dólar em cima. O que acontece? E principalmente para a pessoa que está iniciando. Quanto mais você fugir de produtos que tá lá na capa, melhor para você. Porque se você pega... Ou outra dica é buscar outras variações de palavra-chave. Porque não existe só a palavra-chave, o nome do produto específico. Existem variações. Onde a gente consegue, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é buscar palavras-chave fora do radar. Onde eu consigo pagar muito barato no clique. Como é isso, Bruno? Basicamente, em cada produto, em cada oferta, eles criam o que chamamos de mecanismo único. Que é aquele método específico ali que a pessoa vai fazer para aquele produto funcionar. Então, se tem esse mecanismo único, e normalmente as pessoas vão anunciar onde? Lá no Facebook, eles colocam esse mecanismo, por exemplo, o Puravive, chama assim, método arroz exótico, tá lá em inglês. Quando as pessoas estão anunciando no Facebook, eles usam muito isso. O método arroz exótico tá fazendo emagrecer, tá fazendo isso e aquilo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa palavra-chave, método arroz exótico, e anunciar no Google. Quando eu anuncio isso no Google, eu também estou anunciando para uma pessoa extremamente qualificada. Perfeito. Porque ela já tem consciência e ela já viu aquele produto lá no Facebook ou no YouTube da vida. E normalmente essas palavras-chave, ela tem um custo muito mais barato. Você paga muito mais barato do que a palavra principal onde todo mundo está olhando ali e todo mundo está fazendo. Tá? Então é isso que normalmente eu faço. Mas para saber de fato, o custo por clique é só subir na campanha para testar. Eu te pergunto porque você tem uma noção, mas não é 100%. Sim. Não, perfeito. É muito bom você dar essa clareada, porque eu fico me perguntando, tá? Botei R$10 o clique, aí eu falo, então talvez se tiver 10 cliques eu gastar R$100, minha comissão é 120 e eu vou sair no lucro. Só que como é que eu sei quantos cliques vai precisar para comprar, sabe? Então no início é bem também no teste, né? Gastar dinheiro, investir dinheiro para pegar dados para otimizar a campanha. É o ponto principal, inclusive em qualquer plataforma de tráfego. Sim. Testar. Inclusive, quem tá iniciando aí, eu sei que a galera já ouve muito isso. Porque eles vêm pedir um conselho, né? Às vezes ele vem com um produto lá e fala assim, Bruno, será que esse produto vende? Aí eu falo assim,
Tem que testar, mano. Testa aí. Toda vez. E a gente sempre tá falando isso. Testa. É só na prática que a gente vai saber. Às vezes aquele produto que você não deu nada é o produto que vai ser o seu produto campeão. Sim. Que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. É pegar e investir, né? A galera tem medo de queimar uma grana. Exato. Que aí, qual é o ponto, né? É o pensamento de, eu vou gastar o dinheiro. Só que você não tá gastando, você tá investindo. Porque pensa o seguinte, a pessoa pra comprar um iPhone, pra comprar um celular, uma roupa, ela compra e tá tudo certo. Quando se trata, vou investir aqui pra ver se eu vou ganhar dinheiro. A pessoa tem receio, cara. Eu fico indignado muitas vezes com algo nesse sentido, porque não faz sentido. A pessoa gasta dinheiro com várias outras coisas, mas quando se trata do seu negócio, em algo que você pode mudar a sua realidade, a pessoa, não quero fazer isso. Vou colocar R$10 pra ver aqui. Pô, mas também são os ativos né? E passivos do Exato. Pai Pobre. O pessoal só tá focado em passivo, cara. É. Tá falhando, né? E quando a gente fala de escala, hoje como é que você faz dentro da sua operação para conseguir escalar ainda mais seus resultados? Então, existe 2 tipos de escala. Existe a escala onde você pode escalar em um único produto. Então, por exemplo, como eu falei, Estados Unidos, produtos da gringa, são produtos que têm um volume muito alto de pesquisa. Então, eu consigo colocar, por exemplo, 10 mil dia, 20 mil dia. Rodando direto. Porque tem muito volume. Inclusive, eu já rodei produtos assim, colocando 10 mil, 15 mil dia. Tá? E com lucratividade, obviamente, tá? E aí, o que acontece? Eu consigo escalar em um único produto de várias formas diferentes. Primeiro ponto é no orçamento. O orçamento é o ponto principal. Então, se eu estou com um produto, eu estou colocando R$100 por dia, tá vendendo, tá trazendo lucratividade, eu posso aumentar isso aqui para 150, R$200. E um ponto interessante aí é não fazer a mudança muito brusca, tá? Eu gosto sempre de aumentar ali de 20% a 50% do valor que tá. Dependendo, obviamente, do valor. Quando chegar um valor muito alto, eu não vou em 20%, 30%, que vai ser um valor... representa muito. Vai representar muito. Então, você consegue escalar dentro do orçamento, só que existe um teto limite. Porque para e pensa comigo, no Google é pesquisa. Sim. Dependendo de como está a escala aquele produto, ele vai ter um certo limite. Às vezes o limite dele pode ser 10 mil buscas mensais. Então se ele tem esse limite ali, se eu colocar um orçamento muito acima disso, eu só vou aumentar o meu custo e no final das contas a lucratividade vai reduzir. Então o que eu faço? Eu vou sentindo. Coloquei R$100, tá trazendo venda, trouxe 2, 3 vendas, ok. Coloquei R$200, trouxe 5 vendas, legal. Tá aumentando as vendas, tá multiplicando. Coloquei R$300 e continuou 5 vendas, opa, indicativo. Sinal que eu estou naquele teto limite daquele produto. Aí o que eu faço? Eu volto para o orçamento anterior, para deixar rodando naquele orçamento anterior, que ele vai ter um custo mais barato e continuo com ele ali. Aí eu posso buscar outras alternativas de escala. Uma alternativa é, no lugar de só anunciar somente a palavra-chave, o nome do produto específico, e para essas outras palavras-chave fora do radar que eu falei, usando o mecanismo único do produto, outras variações dentro ali do funil, fundo do funil ainda, tá? Mas também eu consigo fazer isso subindo o funil. Porque existe um nível de consciência, existe o topo, meio e fundo do funil. Eu tô no fundo, beleza, tô escalando, tô vendendo pra caramba. O que eu posso fazer? Eu posso ir pro meio do funil. Então se eu tô com um produto lá, por exemplo... um curso para ganhar dinheiro. Estou no fundo do funil específico, método tal coisa, nome específico. Para o meio do funil, eu posso colocar curso para ganhar dinheiro como afiliado, por exemplo. Eu subi a palavra-chave e agora o que acontece? Como eu já estou com uma campanha que é fundo do funil, que às vezes já vai estar com 50 conversões, 100 conversões, 100 vendas, eu tenho inteligência suficiente para escalar lá no meio do funil, por exemplo. Porque o Google já vai saber qual é o padrão de público. O público aqui que tem a idade X, que gosta desse tipo de coisa, que se interessa nesse produto, tem mais probabilidade de comprar. Aí eu consigo escalar ali no meio do funil. Além disso, eu posso subir ainda mais o funil, indo para o topo. Ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Que aí eu já estou lá no topozão do funil, vai ter muito mais pessoas. E é isso, com um único produto eu consegui escalar de várias formas diferentes, tá? E existe outra forma, que é a forma de você escalar em mais produtos. Simplesmente isso. Estou com um produto, estou com esse produto vendendo lá, já cheguei no teto dele de orçamento, fundo do funil específico, e está me trazendo venda 2, 3, 5, 10, independente. Posso fazer o seguinte, pegar um outro produto, uma outra sementezinha e colocar ali. Vou testar esse outro produto. O outro produto começou a trazer vendas também. E posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Uma coisa legal do Google é você não fica limitado a um único produto. E você não precisa ter uma conta específica de um único produto. Em uma única conta você pode colocar 200 produtos. Já cheguei em momentos de rodar a 30, 50 produtos de uma única vez. E aí cada produto, imagina, quando você tem um produto, você tem uma probabilidade. Você tem 10, cara, agora eu tenho 10 chances de vender. Um desses produtos pode vender. Sim. Aí tem um aviso para você. Cuidado de
sair e subir 10 produtos de uma única vez, tá? Porque, obviamente, vai ter o custo. Exato. Lembre-se disso. Pelo amor de Então, Deus. o que eu indico sempre é testar 1, 2, 3. Beleza, comecei a vender, aí eu vou aumentando. Aí eu vou subindo outros produtos para ir aumentando ali o meu caixa. Sem pensar, obviamente, no caixa de cada pessoa. Se eu tenho mais caixa, eu consigo testar muito mais e eu consigo ter mais velocidades. Se eu tenho menos caixa, eu vou investir menos, com menos velocidade, mas eu vou montando um caixa. Que foi o que aconteceu comigo. Pô, eu ganhava R$600, não tinha caixa nenhum. Comecei ali patinando, um produto começou a destacar, fiz 15 mil. Opa, aumentei meu caixa. O que eu vou fazer? Ah, vou comprar uma moto? Não, peguei o dinheiro e coloquei mais no Google em mais produtos, multipliquei mais e isso foi aumentando a minha escala cada vez mais. Então, escala basicamente é o quê? Você multiplicar aquilo que tá dando certo. É isso. Poxa, que explicação. Não, que explicação do início ao fim, Nossa, cara. Muito perfeito. completo, muito legal esse bate-papo, hein? Sim. Mas não terminamos porque estamos chegando num momento muito agradável, hein, Nossa, Bruninho? o momento que a gente gosta. Que é o né? Não? nosso bate-bola jogo rápido. Como é que funciona o nosso bate-bola, Bruno? A gente vai te jogar algumas perguntas rápidas e você responde com uma palavra ou no máximo uma frase. Papum. Topa? Joga no peito. Manda a primeira, Bruninho. Bora lá, ó. ROI ideal em uma campanha de Google Ads. Ah, ideal é relativo, né? Mas vamos lá. É de 30% a 50%. Boa. Melhor nicho para afiliados em 2025. Quando se trata de Google, não precisa ter nicho específico. Pode ser qualquer nicho. O que diferencia uma palavra-chave vencedora de uma comum? Bom, primeiro ponto vai ser o custo por conversão dela. É o principal. Um bom produto é aquele que... Bom produto é aquele que tem escala. Ter resultados é mais sobre escolher o produto certo ou sobre a execução da estratégia? Olha, execução com o produto certo. Porque não dá pra tirar. E para finalizar, 2 coisas para focar em fazer para se diferenciar no mercado internacional. Primeiro ponto é ser garimpador. Tá garimpando sempre. E testador. É isso, passou. Pronto, acabou. Olha aí. Inclusive, temos uma Passou perguntinha fácil, de finaleira aqui pra fazer pra ti. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital que hoje você pode estar passando pra quem tá entrando no mercado? Acredito que o principal é você entender que o mercado é real. Eu acho que, assim, as pessoas têm muito essa visão de que, poxa, será que realmente dá para ganhar esse tanto dinheiro? E eu sei que quando você vê um valor, por exemplo, 10 mil a pessoa tá fazendo no dia, no mês, para você que muitas vezes ganha um salário, é algo totalmente fora de realidade. E lá no meu começo também, isso era fora de realidade. Mas isso não me fez, me desmotivou a não fazer o mercado. E sim me motivou a entender que, poxa, se aquela pessoa conseguiu, se aquela pessoa fez, eu posso fazer também. E um conselho para você é, seja um semeador, seja uma pessoa que está sempre focado no processo do plantio. Todos os dias, tira um momentinho para você ir lá e plantar, em estudar, em executar alguma coisa que você está fazendo, alguma estratégia que você está aplicando nesse momento. Não sei qual é essa estratégia, mas sempre vai ter várias sementes que você pode colocar. Se você é pessoal, eu quero focar no Google, vai ter sementes que você tem que fazer, tem que ir lá procurar o produto, vai ter que ir lá subir o seu anúncio, tem que analisar. São sementes que você vai colocando, que no final das contas, você vai ter a colheita. Assim como naturalmente, na natureza, quando você coloca ali uma semente de um fruto, ela vai se multiplicar, no mercado digital é a mesma coisa. É só você não desistir. Foco no plantio que a colheita é inevitável. Esses dias eu li uma Que frase legal. que era assim, protagonistas não desistem. Exato. Certo, né? Que forte, só tem gente inteligente nessa É isso, mesa, cara, né? Bruninho aqui de um qual lado foi? jogando, o Bruno do outro. A gente tá indo, a gente Rapaz. tá indo. É Que isso. maravilha de bate-papo, cara. Adorei esse bate-papo contigo. Eu tenho certeza que a galera adorou também, porque você deu aulas, Sim. deu uma mentoria gratuita pra gente. Muito obrigado. Tenho certeza que a galera adorou também. E temos mais um negocinho aqui pra ele, né, Bruninho? Presentinhos, né, Marcelo? Mimos que Presentinhos Wi-Fi. Tanto pra você Chegando quanto aí pra pra Eric, que tá ali nos vocês. bastidores acompanhando tudo. Comer um Mas já chocolatinho. acabou, foi tão rápido, hein? O que é que a gente falou? Começou, piscou. E top. Chocolatinhos aí, ó, pra comer vendo uma série, um filminho. Eu sei que vocês são sim. saudáveis, nós somos um pouco inimigos da dieta. Mas Eu é tava com muito falando carinho. desse chocolate de bolinha aqui Olha agora. aí, cara, que legal. Olha isso. Bem bom, nossa. Olha que top. Agora você tem sua própria canequinha aqui Wi-Fi, olha só. Agora sim eu vou tomar um café Agora de você faz respeito, hein? parte do clã da caneca, né, Bruninha? Sou total. Eita. Assim, acho que assim é mais fácil, ó. Nossa, Foi agora. Aí, fechou. Boa. Olha aí. Olá.
Ah, tira da minha frente que eu vou levar pra casa, esse hein? aqui é top, hein? Caraca, que massa. Que Que legal. top, cara. Olha Isso é que pra top. agradecer a sua presença, você ter deixado tanto conteúdo de valor com a gente. Muito obrigado Tamo junto. mesmo, Bruno, por ter aberto a caixa preta da sua Sim. operação. Inclusive, eu tenho certeza que uma galera vai querer continuar te acompanhando pra aprender com você como é que você tem resultado no mercado digital. Deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir. O meu Instagram é bruno.matos e eu tenho um canal no YouTube também onde eu passo conteúdos ali toda semana, chama Bruno Matos. Boa. Show de bola, segue ele lá. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, foi agraciado com esse episódio maravilhoso, o que é que eles têm que fazer agora? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Bruno Matos. Comentaram? Então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KeyCast. E aquele ponto bem importante é que vocês já sabem, o Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau, tchau! Valeu. Valeu.